queridos, que nesta noite o seu coração esteja, de fato, aquecido pela palavra de Deus, aquecido pelas promessas de Deus, aquecido pela alegria do Espírito Santo de Deus, aquecido pela sua presença. Mas eu pergunto a você: como está o seu coração? Como está o seu coração? Enquanto eu vou me acostumar aqui, tá certo? Vou me acostumar ainda. Nós vamos retratar, irmãos, nesta noite, dentro do nosso tema, Lucas, capítulo 24, os versículos 13 e 35, do versículo 13 ao 35. Mas antes de falarmos de fato sobre entrar de fato no nosso tema, o texto básico nesta noite é: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos apresentava as Escrituras. Ardendo os nossos corações. Você vai entender essas palavras, queridos, e o nosso tema dentro de um contexto, Lucas, no capítulo 24. Mas antes de iniciar, eu quero perguntar a você: como está o seu coração? Sabe, coração é um território desconhecido, em que nem mesmo eu e você conhecem direito. A Bíblia fala muito em coração. O coração é enganoso, o coração faz planos. Eu não sei como está o seu coração, você que chegou neste lugar, nesta noite. Não sei como está o seu coração, mas Deus sabe como está o seu coração. Não sei se ele está abatido, triste, angustiado, decepcionado, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, e você não vai sair desse mesmo jeito que entrou. Você crê nisso? Você não irá sair desse mesmo jeito que entrou. Porque, queridos irmãos, onde o Espírito Santo de Deus está, alguma coisa acontece. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Linda paisagem, né? O texto narra a história de 2 discípulos, como se eu comece a imaginar. E aí quando eu comecei a ler o texto, e fala sobre 2 discípulos, um chamava-se Cleófas, e o outro não tem nome. Aí comecei a folhear, pesquisar, como um pregador curioso, e gosta dessa oportunidade para descobrir, depois falar das suas descobertas, das suas pesquisas. E aí, queridos, e ao fazer pesquisas e mais pesquisas, aí o Espírito Santo, eu fiquei assim: mas por que a Bíblia não cita, apenas cita um e não cita o outro nome? Procurei em Marcos, que Marcos também dá apenas 2 pontinhos, 2 versículos para esse contexto.
E aí o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: um é Cleófas, o outro é você. Você está entendendo? Um é Cleófas, o outro é você. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é atemporal. Mesmo sendo verdades antigas, estamos no ano novo, mas elas permanecem como verdades, como o sertanejo diz, verdade verdadeira. São verdades antigas que permanecerão para todo sempre, como diz elas, as palavras do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse outro discípulo é você. E aí eu me coloco também como esse outro discípulo que estava com outro, e eles estavam retornando de Jerusalém para Emaús. Para Emaús. E o que acontece é que eles estavam preocupados, estavam decepcionados, tristes. Por quê? Porque estavam com seus corações, parece que sem esperança, mesmo sabendo, é como se fosse um domingo à tarde, eles estavam no caminho de Emaús. Emaús ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Era um povoado pequeno, uma vila, e eles estavam caminhando, estavam dialogando a respeito do que havia acontecido pela manhã, e que Jesus, falaram que Jesus havia ressuscitado, as mulheres tinham falado, os discípulos também falaram, mas estavam tão tristes. E Jesus chegou, entrou na conversa. Jesus chegou e entrou na conversa e começou a instigá-los, a provocá-los. Mas o que ele tinha dito a respeito, que a palavra Moisés, o que os profetas falaram, as sagradas escrituras falavam a respeito deles, mas eles não perceberam a presença de Jesus. No decorrer da ministração você vai entender por que eles não reconheceram Jesus. Eu quero nesta noite dizer para você que você não está vendo Jesus, mas você pode sentir a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O coração, na verdade, irmãos, um coração, quando está alinhado com os céus, quando o nosso coração está alinhado com os céus, queridos, nós não perdemos Jesus de vista. Nós não perdemos o caminho, a direção correta da palavra de Deus. O coração, na verdade, como diz Mateus capítulo 6, 21, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? Eu espero que o seu coração esteja aquecido com o Espírito Santo de Deus, para que seu coração também esteja ardendo em chamas pela palavra. Tenha em mente as promessas de Deus. Tenha em mente as promessas de Deus. Diz o verso: então se lembraram das suas palavras. Se lembraram das suas palavras. Que palavras foram essas? Os seus discípulos, eles eram os mesmos discípulos também que estavam com os 12. E o próprio Jesus disse que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Sabe, queridos irmãos, as promessas de Deus, elas são brasa
brasas vivas para os nossos corações, para permanecermos firmes nessa caminhada. Há tantas coisas, queridos irmãos, que o nosso coração está aquecido, muitas coisas, menos com a palavra, menos com o Evangelho. Nesse mundo frio, inquieto, indiferente, porque esse mundo, na verdade, tem tantas coisas a oferecer ao nosso coração, que no decorrer da nossa jornada, o nosso coração está tão frio, que nos tornamos tão indiferentes quando tentamos estar na presença de Deus. Indiferentes com as almas perdidas, indiferentes com os milagres que acontecem no nosso meio, indiferentes e frios com as promessas que o Senhor Jesus tem para a minha e para a sua vida e para esta igreja. Tenha em mente as promessas de Deus, e eles se lembraram. Paulo diz na sua carta aos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20: pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio deles, dizemos amém, para a glória de Deus. Quem tem promessa de Deus nesta noite? Quem tem promessa? Levante a mão. Levante a mão. Quem tem promessa de Deus? Então coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração e comece a resgatar as promessas de Deus para a sua vida. Comece a resgatar na sua memória as promessas que Deus fez para você, para a sua família. Nesta noite, a espera é terrível. Comece a resgatar nesta noite as promessas de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui nesta noite para te abandonar durante esse processo de espera. Eu vou repetir: o Senhor Jesus não te trouxe nesta noite, para abandonar você durante esse processo de espera, mas Ele trouxe você nesta noite para renovar com você a aliança das promessas sobre a sua vida. Ele te trouxe aqui para restaurar as promessas sobre a sua vida. Então, creia tão somente nas promessas de Deus sobre a sua vida. Não sei, mas tenho certeza que eu e você, alguns de nós, somos resposta de promessas de Deus para alguém. Quem sabe foi a sua mãe que orou tanto pedindo a Deus pela sua conversão, pelo milagre que acontecesse na sua vida, e você está aqui como prova desse milagre, como prova de que as promessas elas se cumprem. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida nesta noite, que as promessas de Deus para você ainda estão de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Spurgeon diz: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Tome posse das promessas de Deus. Tome posse das promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Pela fé, você pode já tomar a posse das suas promessas. Glória a Deus. Segundo, cultive
Cultive a certeza da presença de Deus. Cultive a certeza da presença de Jesus. Enquanto conversavam, os versos 15 e 16, diz assim: enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes estamos envolvidos com tantas coisas, com tantas preocupações, porque agora a preocupação é: eita, é o Pix que não pode passar de 5 mil, é o cartão que não pode passar. Fique tranquilo, meu filho. Aí eu faço como o sertanejo: se aveste não, meu filho, se aveste não. Aquiete seu coração. Olhe para frente, olhe para o alvo. Olhe para o alvo, que é Jesus. Olhe para frente. Sabe quantas e quantas vezes no nosso dia a dia as preocupações, os problemas têm tirado a nossa visão de Jesus. E esquecemos que Ele sempre está conosco. Sempre está conosco. A presença de Jesus, queridos irmãos, não é quando você vem para a igreja. Eu vou para a igreja para sentir a presença de Jesus. Infelizmente nos ensinaram desse jeito, nos ensinaram errado. Mas você pode sentir a presença de Jesus onde você estiver, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você pode sentir a presença de Jesus quando está dirigindo, sentindo a presença, falando até em mistério. Você pode sentir a presença de Jesus quando até lavando os pratos na pia. Você pode sentir a presença de Deus até no seu banho debaixo do chuveiro. Porque quando você chega aqui, queridos irmãos, Ele já estava. Eu vou para a igreja para sentir. Você na verdade, já cantamos aqui, você é a casa, você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos desse esse privilégio de sermos o templo do Teu Espírito Santo. Pai, eu sou Tua casa e faz como Tu queres. Arruma, Senhor, a casa. Eu sou a Tua casa, em nome de Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, mas os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até daqui a pouco. Foi assim que Jesus falou? Eu estarei com vocês até amanhã. Foi assim que Jesus falou? Eu estarei com vocês só até 2025. Ele disse: olha, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou e enviarei um outro Consolador. Não era outro Jesus não. Um outro Consolador quer dizer semelhante a mim, que estará com vocês até a consumação dos séculos.
Ei, você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor Jesus está contigo todos os dias. Ele mesmo, a palavra de Deus nos diz assim, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Olha que maravilha essa poesia. Essa poesia em forma de canção, Paulo Neto. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Aí ele diz, mais adiante na sua poesia em versos e canção. Isso é apenas um fragmento da canção. Que presença é essa? Presença que mexe e confronta a gente. E ele diz, como é que ele canta mesmo? Como é que ele canta mesmo? Presença, que a presença de Jesus é o remédio. É o remédio, a presença de Jesus é o melhor remédio. Ele diz assim ainda mais que pode perder dinheiro, pode perder amigos, mas uma coisa que ele não quer perder é a presença de Jesus. É a presença de Jesus, é o suficiente para as nossas vidas. É isso que ele quer dizer. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter a presença de Jesus na sua vida? Não vai adiantar nada. A presença de Jesus é o suficiente nesta caminhada para aquecer os nossos corações. E por último, renove a alegria da jornada ao lado de Jesus. Renove a alegria da jornada ao lado de Jesus. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala a alguns corações nesta noite. Ele está dizendo nesta noite, volte a sorrir. Volte a sorrir, mesmo diante das dificuldades que você tem enfrentado. Mas Ele quer que você volte a sorrir. Olha o que diz o texto, o que estava de fato acontecendo com aqueles discípulos. Ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com seus rostos entristecidos. Foi Jesus que perguntou, entrou na conversa e perguntou a eles, de que de fato, ele estava conversando, mas Jesus percebeu que os seus olhos estavam tristes. Não sou psicólogo, mas geralmente quando o rosto, ele diz muita coisa, né? O rosto diz muita coisa com relação a como está o nosso coração. Às vezes uma falta de sorriso dá a impressão que alguém está triste, nem sempre, mas geralmente quando eu estou triste, estou angustiado, eu não tenho forças para sorrir. Não sei se eu sou diferente de vocês, mas diante da nossa fraqueza, quando estamos tristes, e de fato, na maioria das vezes, os sinais aparecem no rosto, aquele brilho no olhar desaparece. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer aquecer o seu coração e você volte a brilhar. Volte a brilhar. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? O próprio Jesus falou, João capítulo 15, versículo 11. Tenho dito essas palavras, que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria, olha o resultado, e a alegria de vocês sejam parcial. A alegria de vocês seja apenas por hoje.
a alegria de vocês seja apenas um pouquinho. Não, Jesus disse: e a alegria de vocês seja completa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você encontra alguma alegria que seja completa aqui na terra? Mas se eu encontro alegria, você vai na festa e curte, passa a noite lá. Aí no dia seguinte, cadê a alegria? Estou com uma ressaca tão grande, estou com uma dor de cabeça, entre outras situações. Mas Jesus, Ele é a verdadeira alegria. Ele diz: a minha alegria, essa alegria de vocês, ela é completa. Há uma alegoria que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. A videira, dentro de um contexto teológico, ela tem o seu significado. Mas eu comecei a imaginar comigo mesmo: Jesus é a videira. O que é que Jesus quer dizer com isso? A videira produz o quê? Uva. A uva tem seus derivados, mas entre os mais conhecidos, o que é que a uva produz? O quê? Vinho. Cuidado, viu? Não estou aqui fazendo apologia não, em nome de Jesus. O vinho. A Bíblia diz que o vinho alegra o coração do homem. Está escrito. Está escrito. O vinho alegra o coração do homem. E queridos, Jesus estava dizendo: eu sou o vinho que alegra o coração dos homens. Eu sou a videira verdadeira. Talvez você tome até um vinhozinho, isso é problema seu, mas é uma alegria passageira. Mas Jesus é a verdadeira videira que alegra o coração dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O John diz assim: este é o dia que o Senhor fez para você, alegre-se nele. A esperança, a bondade e a perdão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Jesus, eu quero encerrar nesta noite. Jesus, Ele estava ali com os seus discípulos, os 2 discípulos, e aí no finalzinho já era escurecendo, e aí eles convidaram Jesus a entrar na casa. Convidaram Jesus. Como era tradição, mesmo sendo desconhecido, os judeus geralmente convidavam as pessoas para se hospedar em suas casas. E eles convidou Jesus para entrar na sua casa e lá preparar uma mesa, uma ceia, uma janta. E aí, na tradição judaica também, quem parte o pão é o convidado. E aí fizeram o convite, e aí Jesus, quando foi partir o pão, segundo alguns historiadores, a Bíblia não diz, mas Jesus, ao partir o pão, ele partiu o pão, e era de costume apresentar as partes dos pães. E o que acontece? Eles perceberam que era Jesus, porque ali estavam as marcas dos pregos, as cicatrizes nas mãos de Jesus, e perceberam que era Jesus. E aí Jesus foi embora, desapareceu. E depois eles encontraram com os demais discípulos lá, e encontraram com os discípulos, disseram o que tinha acontecido. E queridos irmãos, eles perceberam que era Jesus. As mãos furadas, cicatriz de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus, você sabe o que sustentou Jesus na cruz? Você sabe o que sustentou Jesus na cruz?
Será que foram os pregos, aqueles escravos? Será que foi? Não foram. Claro, literalmente foram. Mas espiritualmente, o que segurou Jesus na cruz foi o seu amor por mim e por você. Foi o seu amor por mim e por você. Hoje eu não vou fazer nenhum convite a você, mas eu espero que você faça o convite para Jesus entrar na sua casa. Não vou fazer nenhum convite a você nesta noite.